Oi, seus bonitos, vocês estão bom? Sejam bem-vindos a mais um Overwhelmed 86. O programa de hoje tá informativo, para dizer o mínimo. Eu recebo aqui hoje Jaime Zene, diretor da My Broker. Isso aí, bom dia, tudo bem, Dai? Obrigado aí pelo convite. Então, por isso. Vamos lá. Gente, hoje eu trouxe o Jaime aqui porque a saúde mental, ela abrange muitos pilares na vida de uma família e na vida de um ser humano. E a saúde financeira é uma parte que tira o sono de muita gente, principalmente dos brasileiros. Cara, nós temos dados alarmantes a respeito de problemas de ansiedade, de depressão, que são originados na falta de educação financeira. Uma pesquisa realizada em 2024 traz que 53% das pessoas com transtorno de ansiedade têm essa ansiedade exacerbada, essas crises, por conta de problemas financeiros. E o Jaime veio aqui hoje porque ele é especialista em investimentos imobiliários principalmente, não é, Jaime? Isso mesmo. Jaime, conta pra nós como é que tá o mercado de Cascavel. O que a gente espera do mercado imobiliário aqui na nossa cidade? Bom, legal, vamos lá, Dai. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Prazer estar contigo aí. E o mercado imobiliário de Cascavel é fantástico, né? Cascavel é uma cidade privilegiada, nós estamos numa cidade privilegiada, numa cidade muito bem localizada, né? Nós estamos à frente aí como uma das maiores, uma das maiores cidades do Paraná, né? E é uma cidade pujante, é uma cidade que é referência em agronegócio, em logística, em educação, em saúde. Então, tudo isso fazem de Cascavel uma cidade que vem crescendo e se desenvolvendo de uma maneira incrível. E aonde tem desenvolvimento, tem crescimento e tem expansão, e o mercado imobiliário é uma das grandes virtudes, aí, um dos grandes motores da economia. E em Cascavel não é diferente, né? Então, Cascavel cresce acima da média nacional, cresce acima da curva, né, crescimento de Cascavel, e o mercado imobiliário acompanha e, consequentemente, a valorização dos imóveis também. Então, é um mercado muito pujante e muito promissor. A gente percebe, né, andando pela cidade, que ela virou gigantesco canteiro de obras, né? Para onde a gente olha, tem empreendimentos, tem loteamentos, e as pessoas precisam de mais lugares para morar, e cada vez mais a cidade vai crescendo. Como você falou, o fato de Cascavel ser uma cidade, de estar entre as melhores do Paraná, traz muita gente para cá, né? Investidores de outros lugares, pessoas atrás de oportunidades, e todo mundo precisa de casa, né? Com certeza. É muito comum as pessoas nos perguntarem, né? Mas aonde vai parar todos esses prédios, todos esses apartamentos, todos esses terrenos? E na verdade, todos esses lançamentos que a gente vê, todas essas construções, elas não comportam o crescimento de Cascavel. Ou seja, Cascavel cresce mais, cresce além dos lançamentos imobiliários. Olha só. Né? Então, para você ter uma ideia, hoje Cascavel cresce quase 2% ao ano. Uhum. Isso representa em torno de 7 a 8 mil novos moradores todos os anos. Eu estou falando de moradores fixos, né? Então, quando a gente olha todos esses empreendimentos, eles estão absorvendo a demanda do mercado, simples assim, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam, pô, mas você não acha que o mercado imobiliário de Cascavel vai virar uma bolha? Não, muito longe disso, né? Porque as pessoas sim estão vindo cada vez mais para Cascavel, né? Existe até... O Paraná tem, se não me falha a memória, 399 cidades. E recentemente eu li uma reportagem que dizia que uma grande maioria das pequenas, das microcidades, dos municípios menores, a tendência nos próximos anos é que eles migrem para cidades maiores, como Cascavel. Sim. Então a tendência é que Cascavel continue crescendo realmente de maneira desenfreada, né? A cidade cresce estruturada, nós tivemos aí um bom governante nos últimos anos, né? Então nós temos incorporadores, construtores que ajudam nesse crescimento sustentável, né? Nesse crescimento planejado. E o mercado está absorvendo todas essas moradias. As pessoas sim precisam ter onde morar, né? Para você ter uma ideia hoje,
nós não temos imóveis de locação suficiente em Cascavel. Isso é verdade. As pessoas estão buscando imóveis para locação e não tem imóvel para alugar em Cascavel. Não tem. Né? Então, Cascavel realmente está crescendo de uma maneira muito significativa. Com certeza. E dentro desse cenário, quais são os melhores investimentos? O que as pessoas devem procurar na hora de investir no empreendimento, numa casa ou num apartamento? Quais são os pontos que ela deve ficar ligada, principalmente na parte financeira, né? Sim. E também com relação, talvez, à localização, já que você conhece tão bem do mercado da cidade. Sim. É assim, ó, a gente divide basicamente em duas modalidades, eu diria, né? Que é as pessoas que estão buscando um imóvel para morar, né? E aí as pessoas que investem no mercado imobiliário para ganhar dinheiro, diversificam os seus investimentos, né? É possível ganhar dinheiro, fazer investimentos para ter retorno, para ter lucros no mercado imobiliário? Com certeza, com certeza. Eu tenho muitos clientes investidores, talvez a maioria, né? Então, quando eu digo que a gente separa as pessoas que muitas pessoas, como eu falei, estão buscando um imóvel para morar, que são as pessoas que querem sair da casa dos pais, querem sair do aluguel, vão para sua primeira moradia. A gente chama também, tem muitas pessoas que nós chamamos de upgrade, né? As pessoas moram num imóvel de um determinado valor e querem fazer um upgrade, ou seja, querem ir para um imóvel melhor. Então essa é uma modalidade. E a outra modalidade são os investimentos imobiliários, né? Tem muitas pessoas que diversificam, então investem no mercado imobiliário com o propósito sim de ganhar dinheiro. E isso é totalmente possível. E é possível ganhar muita grana investindo no mercado imobiliário, né? Então investir no mercado imobiliário é algo que não é de hoje, né? Isso vem lá de trás. Isso é dos né? nossos avós, é pré-histórico, né? Aí, né? Investimento no mercado imobiliário, investir em imóveis é algo muito seguro. E lógico, precisa ser assertivo, né? E para você ser assertivo, é muito importante que você tenha um bom assessor, né? Um bom corretor. Eu até costumo chamar hoje em dia de um assessor de investimentos imobiliários, que vai além de um corretor de imóveis, né? Que é buscar a melhor oportunidade. E quando a gente fala buscar a melhor oportunidade, seja para moradia ou para investimento, entram algumas características, alguns atributos. Então, a gente até chama de 5 P's, né? Que é ponto, preço, planta, potencial de valorização. Então, por isso que é muito importante as pessoas estarem bem assessoradas por um bom assessor imobiliário, assessor de investimento imobiliário, que vai te levar à melhor oportunidade, vai te ajudar a buscar a melhor oportunidade, independente de ser uma oportunidade que está buscando um imóvel para moradia ou para investimento, né? Esse é um dos papel fundamental do corretor ou do assessor imobiliário, ajudar os clientes, ajudar as pessoas a encontrarem as melhores oportunidades. E aí a gente olha para a localização, a gente olha para quem está executando, isso é muito importante. Né? Quem está executando, no caso, seria a construtora? Construtora, incorporadora, para saber se a construtora tem lastro para entregar, né? Porque já aconteceu, isso não é comum, mas acontece às vezes das pessoas adquirirem um imóvel e atrasar a entrega, ou muitas vezes nem finalizar a obra, não entregar. Então você tem que ter um cuidado com isso também, né? Por isso a importância de estar bem assessorado, para buscar um imóvel que tem uma construtora consolidada, que tá incorporando, né? Que tem uma boa localização, tem uma boa planta, tem um bom potencial de valorização, tem um bom preço, tem um bom fluxo de pagamento. Então são alguns atributos que quando a gente olha para o mercado imobiliário, a gente busca produtos que atendam esses atributos, e o produto que atende esse atributo é um produto bom para investimento, né? Seja para moradia ou para investimento. E normalmente é um empreendimento na planta, né? É um empreendimento que vai ser entregue daqui a 3, 4, 5 anos. Então tem que ter planejamento também para fazer esse investimento, né? Sem dúvida nenhuma, o planejamento é fundamental. É a alma do negócio. É a alma do negócio, em todos os aspectos, eu digo, né? Com certeza. E principalmente, né, quando a pessoa está nesse turbilhão, voltando a falar essa crise financeira interna,
nós não somos educados a guardar dinheiro, a fazer investimentos. E se somos também é aquele investimento tradicional, né? Vamos colocar o dinheiro na poupança, que lá tá seguro, lá tá tranquilo. Aí você tem uma rentabilidade xoxa, né? Sim. Não consegue desenvolver demais o seu patrimônio. E o planejamento, ele é fundamental. Tipo, para quem não tem uma reserva de emergência hoje, Jaime, e tá ouvindo você falar aqui e gostaria de talvez ter a sua primeira casa ou partir para um segundo imóvel para fazer essa alavancagem patrimonial, qual é o conselho que você daria além desse planejamento da planta? Legal, olha só. Bom, a gente falou planejamento, né? Planejamento, eu percebo demais, e eu falo por experiência própria, porque alguns anos atrás eu já fui desorganizado, assim. Eu já passei por esse momento de não estar organizado, não estar planejado, né? E planejamento muda a vida das pessoas, né? Porque quando você planeja, você sabe quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos, você sabe, principalmente planejamento financeiro, quanto que você gasta por mês, o quanto que você ganha, o que você pode gastar, né? Eu percebo aí muitas pessoas com dificuldade financeira e sem planejamento nenhum, né? Sem planejamento nenhum. Lá na nossa operação, às vezes nós contratamos pessoas, nós trouxemos para dentro da nossa equipe corretores que estão buscando uma oportunidade de mudança de vida, e você senta para conversar com a pessoa, ela tá totalmente desorganizada, tá com parcela atrasada de carro, aluguel, né? E a primeira coisa que a gente recomenda e que a gente ajuda cara, como é que tá o teu planejamento? Você já fez um planejamento? Você sabe o que é um planejamento, né? Você sabe quanto que você gasta por mês, quanto que você ganha, quanto que você precisa ganhar, quanto que você deve. As pessoas não sabem nem quanto que elas devem, quanto que elas têm de conta atrasada. Às vezes é assustador, né? Cara, então, o primeiro passo é esse, né? É ter um planejamento. Quanto que eu gasto, quanto que eu tenho de conta para pagar, quanto que eu preciso ganhar, né? Qual que é o meu custo fixo mensal, planilhar isso, organizar isso. Esse é o primeiro passo, né? Ter uma organização e um planejamento, principalmente financeiro. E aí, lógico, um planejamento de objetivos, né? Pessoais, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um apartamento, né? E aí você segue com o planejamento e seus propósitos pessoais. Então, o primeiro passo é esse, né? Dentro de investimentos, eu costumo dizer, você falou poupança, né? Poupança é a modalidade, a gente costuma dizer que a gente tem hoje 3 princípios aí de investimento, que é a poupança, é a mais conhecida, a mais tradicional, que te traz segurança, mas não te traz rentabilidade, né? Nós temos a bolsa, né, ações, mercado de ações, que te traz alta rentabilidade, mas não traz segurança. Por quê? Porque é um mercado volátil e exige conhecimento técnico, né? E são poucas pessoas que sabem operar esse mercado, né, financeiro. E o terceiro é investimento imobiliário, que te traz alta rentabilidade, te traz segurança, né, mas não te traz liquidez, né? Então essa é a diferença. E a gente sempre recomenda que as pessoas diversifiquem, investam em pelo menos 2 das modalidades. Claro. Então, eu vou investir em imóveis, vou investir na poupança, vou investir em imóveis, vou investir na ação. A recomendação é que invista sempre em 2 modalidades. Quando a gente fala em investimento imobiliário, nós temos uma prática que é a mais comum e a mais atrativa, que é a alavancagem patrimonial, a alavancagem financeira. O que é alavancagem patrimonial, Jaime? Show, vamos lá. A alavancagem patrimonial é mais ou menos assim: a gente busca um produto no mercado imobiliário, pode ser um apartamento na planta. Vou utilizar como exemplo um apartamento na planta, tá? Então a gente tem lá um apartamento na planta, onde a gente busca esse produto que atenda os atributos de valorização, precificação, tudo mais. E o cliente, vou usar exemplo você. A Daia vai lá, eu te trago uma oportunidade de um apartamento na planta que vai custar 500 mil reais. Você compra esse apartamento, mas você não paga 500 mil, você não desembolsa os 500 mil reais. Por quê? Porque você vai fazer uma compra programada, tá? Certo. Então já começa por aí. Por isso a importância do planejamento. A compra programada exige planejamento. Com certeza. Você vai dar 50 mil reais de entrada e vai pagando prestações e parcelas mensais, mais reforços semestrais, enfim. Você define um fluxo de pagamento que cabe no teu bolso, beleza? Imagine que você comprou esse apartamento e durante 12 meses você pagou o equivalente a 100 mil reais dos 500 mil,
tá? Então você tem um saldo devedor de 400 mil e você pagou 100 mil reais. E aí, daqui a um ano, esse apartamento teve uma valorização de 10%. Então, de 500 mil, ele passou a valer 550. E aí, você está bem assessorada por um assessor de investimentos que fala assim, Dai, ó, aquele empreendimento vendeu 100%. O que você acha da gente revender o teu apartamento? Cara, legal, mas como assim revender? Bom, você pagou 100 mil até agora e esse imóvel valorizou 50. Então, por quanto que nós temos que revender a parte paga? Por 150 mil. 100 mil que você pagou e 50 de valorização. Quando o teu assessor faz a revenda do teu investimento, você vai receber 150 mil. Por quê? Porque você pagou 100 mil e você ganhou 50 mil de valorização. O que isso significa? Que você recebeu, você teve uma liquidez, o teu dinheiro rendeu 50% do valor investido. Isso não existe em nenhum outro tipo de aplicação financeira. Cara, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Sem envolver um alto risco e um grande montante de capital. Perfeitamente. Né? Aí que tá a grande sacada, né? Você não tem risco, o teu risco é muito menor, né? Então, essa é uma das modalidades mais interessantes e mais atrativas de investimento no mercado imobiliário. Claro que quanto mais tempo você espera para vender, mais valorização você ganha. Com certeza. Então hoje eu tenho alguns exemplos de clientes que fazem muitos investimentos. Eles começam, você me perguntou assim, né? Qual que é a sugestão para quem quer começar? Isso. Então vou te dar um exemplo. A gente tem hoje possibilidades de investimento em terrenos a partir de 130 mil, 140 mil reais, que é totalmente acessível. As pessoas dão uma entrada lá de 10 mil, 15 mil, 20 mil de entrada, vão pagando prestações mensais de 2 mil, 1.500, 2 mil. Esse terreno ele é um loteamento que está em fase de desenvolvimento, então você compra ele, o interessante é sempre comprar no início, bem no início, né? Daqui a 2, 3 anos esse loteamento está pronto, um terreno vai valorizar em média de 15% ao ano, então em 3 anos, em 4 anos ele valorizou 50%, 60%, e quando está pronto você revende. Então esse é um exemplo muito simples, muito claro de alavancagem financeira. É você comprar para revender, mas você não precisa quitar, não precisa pagar 100% para revenda. Tanto é que hoje existem pessoas que fazem alavancagem financeira com dinheiro de instituição financeira. Ou seja, você nem tira dinheiro do banco, você financia um imóvel na planta, você vai pagando o financiamento e você revende esse imóvel daqui a 1 ou 2 anos, né? Mesmo estando financiado, né? É possível você revender e você faz a alavancagem financeira com o dinheiro do banco, né? Então a alavancagem financeira é isso, é você investir em um imóvel na planta, né? Um imóvel que atenda todos os atributos de um bom produto, né? Estar bem assessorado por um investidor imobiliário, um assessor imobiliário, e poder rentabilizar com isso, né? Eu tenho até um exemplo que eu até gosto de trazer, de um cliente que em menos de 6 meses, na verdade em 9 meses, ele alavancou o equivalente a quase R$1 milhão. Caramba! Com Cara, planejamento incrível. E assessoria, né? E assim, investimento assertivo, né? Ele entrou como sócio de uma incorporação, no início, bem no início, né? A gente chama de SPE. Ele entrou como um cotista dessa SPE. E em menos de um ano, essa cota dele passou a ter uma valorização. Cara, ele entrou. A SPE é uma modalidade onde você entra pagando o custo da obra, né? Como um sócio pagando o custo da obra. E em menos de um ano, ele conseguiu alavancar sobre o valor investido quase R$1 milhão. Ou seja, cara, é muito significativo. É muito significativo. Muito, mas precisa ser assertivo. Não é todo negócio que vai te trazer essa rentabilidade. Vamos deixar isso claro aqui, que a gente não tá vendendo coaching de coisa que não existe, né, Jaime? Exatamente. Às vezes acontece um tiro desse, mas de fato, a valorização que um imóvel, que um terreno traz, ela não tem comparação, né? Cara, é muito significativa. E assim, o legal disso tudo é que você está investindo num patrimônio. Exato. Porque um imóvel, ele a partir do momento que ele está finalizado, que ele está entregue, ninguém te toma, ninguém te tira. Verdade. Né? Desde que, lógico, esteja pago, esteja quitado, né?
né? Então, é um investimento muito seguro. Nós recomendamos, lá dentro da nossa operação, a gente recomenda que, até voltando para a tua pergunta anteriormente, como eu te falei, nós temos hoje imóveis, possibilidades de investimento a partir de 130 mil, 120 mil. Até pouco tempo atrás, investir em imóveis era algo, nossa, absurdo. Nossa, eu vou comprar uma casa, vou comprar um terreno, como assim? Porque não tinha né? outra opção, além de ou você se endividava num financiamento, né, que no fim das contas acaba pagando bem Sim. mais do que um imóvel, ou então você esperava juntar o dinheiro. E sem planejamento, sem uma educação financeira, como é que você vai juntar esse dinheiro para pagar É muito a vista? difícil, É exatamente. difícil. Então hoje você compra, por exemplo, um terreno de 130 mil reais, com uma entrada de 10%, 15%, pagando direto para a incorporadora, sem depender de financiamento bancário, né? Sem depender de análise de crédito. Você paga direto para a incorporadora, direto para a construtora, em alguns planos ainda sem correção, né? E você praticamente dobra o valor investido dentro de 3, 4 anos. Isso é totalmente possível. Então, qual que é a nossa recomendação? Para aquelas pessoas que nunca investiram e que ainda pensam que guardar o dinheiro na poupança vai dar certo, a nossa gestão cara, busca um assessor, busca um corretor de imóveis, né? Busca um assessor de investimentos que vai te trazer uma oportunidade, vai te trazer a possibilidade de investir num bem, né, que vai te trazer valorização, e todos os meses, ao invés de você colocar a grana na poupança, paga o boleto, paga a parcela do imóvel, porque vai te trazer muito mais segurança, muito mais rentabilidade, né? Então, investir em imóveis hoje é algo muito acessível, muito mais acessível do que as pessoas imaginam. Então agora você me convenceu, eu quero comprar um imóvel. Que imóvel eu busco? Qual é a maior demanda em Cascavel? Nós falamos a respeito da parte residencial, mas tem outros tipos também. Residencial ainda é o que é mais procurado? É assim, hoje nós temos vários tipos de investimento imobiliário. Nós temos investimento em terrenos de loteamento, que é muito interessante, né? Investimento em terreno, costumo dizer que terreno ele te traz resultado mais a mais longo prazo, né? Mas é uma das melhores opções de investimento no mercado imobiliário, investimento em terrenos de loteamento, por exemplo, tá? Nós temos investimentos em apartamentos na planta, que as pessoas compram na planta para revender quando depois de pronto. Também é uma modalidade muito atrativa, que traz bastante resultado. Nós temos hoje muitos empresários, muitos investidores investindo em imóveis comerciais para locação, né? Se tornou muito comum, com essa dificuldade, cada vez mais a tendência é que cada vez as pessoas tenham menos benefícios na aposentadoria tradicional. Verdade. Então, o que as pessoas estão começando a enxergar e entender? Que comprar um apartamento, comprar uma sala comercial, comprar um terreno e construir uma sala é muito mais garantido e muito mais interessante, é muito mais garantido fazer renda passiva desta forma do que na aposentadoria lá pelo INSS. Então, imóveis comerciais também é uma modalidade muito interessante que está em alta no mercado hoje. Uma outra modalidade que também está a todo vapor são galpões, né? Barracões, a gente fala galpões, barracões. Com esse crescimento da cidade, existem muitas empresas de fora vindo para Cascavel, né? Existe uma tendência muito grande, muito significativa de demanda para esse perfil de imóvel, que são imóveis de 1.000 metros, 2.000 metros, com localização estratégica próximo a BR, próximo, né, a trevos, com boa acessibilidade, para poder atender a demanda de muitas empresas que estão crescendo ou que estão chegando em Cascavel. Então existem várias modalidades, né? Se eu falar para você assim, essa ou essa é melhor, eu diria que não tem uma que é melhor do que a outra. Todas são boas, desde que você seja assertivo, e tudo depende também de entendermos qual que é o perfil do nosso cliente. Se você falar para mim, Jaime, eu quero comprar, qual que é o meu dever? A primeira coisa que eu preciso fazer é entender qual que é o teu potencial. Qual que é o teu perfil? Quanto que você tem de entrada? Você tem grana de entrada? Qual que é a tua disponibilidade para pagar por mês? Então, a primeira coisa, e isso é uma grande falha das pessoas que atuam no mercado imobiliário, é tentarem vender para o cliente sem entender a necessidade de compra. Sem entender se ele tem condições de arcar com aquilo também, porque isso frustra o cliente, acaba com a jornada do cliente logo no início. Exatamente. E depois, a hora que você vai
cobrar um resultado, o cliente vai te cobrar um resultado, o que você vai entregar, né? Exatamente. Então, assim, entender a necessidade do cliente é muito importante para poder direcionar o cliente, entender qual que é a dor para poder solucionar. Né? Então, sempre que eu vou atender, sempre que eu costumo, né, eu vou atender mesmo que seja um cliente que já faz parte da minha carteira, eu recebo muitas indicações, muitas pessoas me procuram por indicação. Olha, me indicaram você, fulano, beltrano, tal. Quando eu vou conversar e vou atender, a primeira coisa, cara, é bater papo, né? Conversar e entender. Qual que é o teu perfil? Você já investe no mercado? Você está buscando um imóvel para moradia ou para investimento? Até que valor, né? Que você pretende pagar por mês? Quanto que você tem disponível de entrada? Qual que é a tua expectativa com relação a esse imóvel, né? Então isso é muito importante e essa eu diria que é uma das principais falhas dos profissionais que atuam no mercado imobiliário, como corretores, como assessores de investimento. Eles não entendem corretamente qual a necessidade do cliente e oferecem produto, né? E aí o que acontece? O produto não faz sentido, porque não vem de encontro com a necessidade da pessoa. Então é muito importante entender qual que é o perfil para poder dizer, olha, pô, você é uma pessoa que tem muita grana, eu vou te levar para um produto de alta rentabilidade que consequentemente vai custar mais caro. Claro. Né? Então é importante entender, conforme a gente entende a necessidade e o perfil do nosso cliente, nós vamos direcionar ele para o melhor produto. Né? Então todos os produtos hoje são produtos, existem vários bons produtos de investimento. Terreno em condomínio, terreno em loteamento, apartamentos na planta, imóveis comerciais, sala comercial, né? Imóveis prontos para locação também, né? Porque a demanda de locação está em alta e os aluguéis subiram demais nos últimos anos. Essa né? é outra vantagem também da aposentadoria imobiliária, porque você vai sempre recebendo um aumento no seu salário, né? Exatamente. Maior do que a inflação, às vezes. Nós temos um caso, inclusive, de um corretor que está inserido dentro da nossa operação, dentro da nossa rede, que ao longo de 10 anos de carreira dele, de trabalho, tudo que ele conquistou, ele foi investindo em kitnets. Olha só. E hoje ele tem uma renda passiva de R$25 mil pronto. De aluguel com kitnet. Tava com a velhice garantida. Tá garantidíssimo, tá tranquilo. R$25 mil é uma boa renda, né? Com certeza. Pra você aposentar com esse valor aí, cara, muito difícil. Acho que é militar, é essa galera aí. Né? Alguns políticos, talvez. Talvez, exatamente. Então, renda passiva hoje é algo muito interessante. Né? Tá em alta total e tem muita gente buscando por isso. Você falou a respeito de conhecer o perfil do cliente, né? O quanto isso é importante para não frustrar a compra. Aí eu lembrei de um dado que eu trouxe aqui pra gente, que na verdade a falta de educação financeira ela é um ciclo vicioso na vida do ser humano, né? Sim. Se você tá devendo hoje R$30 mil, alguém te entrega aqui, tá aqui, ó, Jaime, R$30 mil pra você quitar suas dívidas. Provavelmente daqui a uns 6 meses você vai olhar pra minha cara e vai falar, viu? Arruma mais 20, que eu já me endividei de novo. Porque o que acontece? 93% das pessoas fazem disso um ciclo vicioso. Então você termina, você consegue sair daquela situação complicada, vai ganhando, sem fazer planejamento, sem conhecer as suas dívidas, sem conhecer seu custo fixo, sem entender que o que você ganha precisa ser dividido para você viver, para você sobreviver e para você viver mais além, né? Sim. Se planejar. E acaba voltando. Então, esse olhar mais técnico a respeito do mercado, tá bem assessorado, é muito importante. Justamente para não cair de novo nesse negócio. Porque senão você vai me oferecer sei lá, um apartamento que a parcela não cabe no bolso. R$5 mil, R$10 mil. E eu não tenho condição de pagar isso. Talvez nos primeiros meses a gente consiga, mas depois vai virando uma bola de neve, né? Exatamente. Isso é muito importante. Vou pedir uma dica agora que não tem tanto a ver com o mercado imobiliário, mas sim uma dica prática. Você mesmo já falou que esteve nessa situação de ser desorganizado. Uma dica para a pessoa estruturar uma reserva e começar a investir. Vamos lá. Bom, é assim, ó. Bom, a primeira coisa
é você saber o quanto que você ganha e o quanto que você gasta, né? Não tem como fazer reserva sem ter esse planejamento. A menos que a pessoa ganhe muita grana e aí... Que nem precisa saber o quanto tem. Exatamente, né? Mas normalmente quem precisa fazer reserva assim, é a maioria das pessoas, né? Então, a primeira coisa é quanto você ganha e quanto você gasta, né? Monta uma planilha, joga para a planilha quais são os teus custos fixos de moradia, enfim, quais são as tuas despesas, né? E qual é a tua receita. Sempre, assim, eu sempre entendi nos meus estudos, desde a minha faculdade, que o correto é você fazer uma reserva aí de 30% do que você ganha, mas é muito difícil, as pessoas, a maioria das pessoas talvez tenha dificuldade. Então a sugestão, cara, não consigo guardar 30%. Pô, guarda 5%. Guarda 10%. Começa com alguma coisa, né, Jair? Às vezes a gente fica esperando a segunda-feira para começar a dieta, ou até 10 mil para poder guardar na poupança, não precisa, né? Exatamente. E assim, e outro detalhe mas eu não consigo guardar. Cara, vai lá e compra um terreno. Compra um terreno que vai te pagar, que a parcela caiba no teu bolso, né? O que as pessoas normalmente fazem? Primeira coisa, vão lá e compram um carro. Acabam gastando com coisas supérfluas ou coisas que vão gerar mais despesa para ela, né? Então hoje, com todas essas possibilidades, com toda essa acessibilidade que o mercado disponibiliza, para quem tem dificuldade de guardar dinheiro, e eu sei que é muito difícil guardar dinheiro, cara, compra um terreno. A minha dica vai lá e compra um terreno, busca um assessor, né? Busca um corretor e compra um terreno. Tem terrenos hoje de 80 mil. Né? Nós tivemos agora, nessa semana que passou, uma corretora nossa que vendeu um imóvel de 95 mil reais. Eu nem sabia que tinha apartamento de 95 mil. Isso, meu Deus, aonde cara, fica? 95 mil reais. Então, assim, começa por aí, né? Existem várias modalidades de financiamento imobiliário, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, que é um subsídio. O Minha Casa Minha Vida agora, inclusive, está entrando para mais uma faixa, que é a faixa 3, se não me falha a memória, onde pessoas que ganham até 12 mil reais vão poder comprar um imóvel de até 500 mil, com subsídio. Muito bom. Né? Então, assim, existem diversas maneiras, né? Mas o primeiro passo monta um planejamento. Monta um planejamento. Para você ter uma ideia, eu às vezes compartilho isso com alguns amigos, que quando eu comecei a morar junto com a minha esposa, né, nós discutimos quem que pagava mais conta. Não, porque eu pago mais, porque você paga mais. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma planilha e vamos colocar no Drive, e aí nós dois temos acesso. Tudo que você gastar, você lança, tudo que eu gasto, eu lanço. E eu tenho uma planilha há mais de 8 anos que eu tenho essa planilha no Drive. E nós temos nessa planilha todas as despesas da nossa casa, mensal. Eu sei quanto que eu gasto e quanto que ela gasta, né? Então, assim, acabou a briga. Tá lá, tá na planilha, né? Acabou a discussão. Por quê? Porque é só olhar. A gente tá gastando demais com o quê? Pô, a gente tá gastando demais com iFood. A gente tá gastando demais com viagem. A gente tá gastando demais com mercado. Tá na planilha. Eu consigo olhar e consigo melhorar. Consigo tomar decisão. Pô, preciso economizar um pouquinho no mercado que vai sobrar mais. Preciso pedir menos comida à noite porque eu tô gastando demais com iFood. Mas por quê? Porque eu tenho planejamento, porque eu tenho controle. Então, assim, não tem como prosperar, né? No meu ponto de vista, não tem como prosperar financeiramente sem fazer a gestão da grana que você recebe. Daquilo que você recebe e daquilo que você paga também. É impossível crescer e prosperar financeiramente sem planejamento, sem organização. É também uma forma de tratar o seu CPF como um CNPJ também, né? Com certeza. Assim como você na sua empresa tem obrigações com o governo, obrigações com os seus colaboradores, a gente também tem que ter essa obrigação conosco mesmo, né? Com certeza. Você falou de comprar um terreno, para ter essa sensação de boleto, dá para fazer um boleto no seu nome. É isso aí. Os bancos digitais, eles permitem que você faça isso. Faça um boleto, vou pagar para a Daiane Barbosa quantia X. Sim, perfeito. Todo mês. E o terreno é assim, quem compra um terreno, o boleto chega, você já pega o carnê
com as parcelas do ano todo. Sim. Né? E você tá pagando. É um dinheiro que ele vai voltar para você corrigido lá na frente. Porque um terreno, quando pronto, você pode revender. Você pode construir para morar, você pode construir para alugar, você pode dar o terreno como uma forma de pagamento para comprar um imóvel de maior valor, né? Como uma moeda. O terreno vira moeda de troca, né? Tem um terreno de 100 mil, quero comprar um apartamento de 200, cara, eu já tenho metade do apartamento. Eu posso dar o terreno como parte de pagamento. Isso é muito comum no mercado imobiliário. As pessoas compram imóveis colocando como parte de pagamento um imóvel de menor valor. Né? Então olha quantas coisas você consegue fazer. Agora, se você ficar naquela de vou guardar todo mês, vou colocar na poupança, primeiro, a poupança não gera rentabilidade como imóvel, né? Ela vai te dar liquidez, porque em qualquer momento que você passar dificuldade, o que você vai fazer? Vai lá e vai lançar. Vai lá e vai sacar, vai meter a mão no dinheiro e acabou. O terreno você não consegue fazer isso. Você se obriga a ter entendeu? Um patrimônio, uma reserva. Exatamente. Então, a minha recomendação e minha sugestão, talvez para concluir essa questão, cara, monte uma planilha financeira, coloque ela no Google Drive, porque ela vai estar no teu celular e você consegue alimentar e fazer o lançamento das despesas a qualquer hora, em qualquer lugar. Monta a tua planilha com as tuas despesas, com as tuas receitas e compra um imóvel, compra um terreninho de 100 mil, de 80 mil, de 90 mil, assume a parcela mensal e... cara, rala duro para pagar, porque com toda certeza você não vai se arrepender. Muito bem. Jaime, vou perguntar para você agora, o que você enxerga para Cascavel, para o mercado imobiliário de Cascavel, nos próximos 5 anos, vamos colocar aí? Cara, assim, nós estamos em 2025. Exato. A nossa expectativa nós vamos chegar em 2030 com 400 mil habitantes em Cascavel. A tendência do crescimento imobiliário é essa, né? 400 mil habitantes, a gente vai ter um crescimento aí, nós estamos hoje em torno de 360 mil, são 40 mil novas pessoas que vão morar em Cascavel. Fora a população flutuante. Exato. Quem que é a população flutuante? São os universitários, que estão vindo todos os dias, ou que moram aqui, que vão embora nos finais de semana. São as pessoas que vêm todos os dias de diversos municípios, regiões para buscar tratamento de saúde. São as pessoas que chegam todos os dias, desembarcam no aeroporto, na rodoviária para trabalhar, passar a semana em Cascavel. Então, fora a população fixa, nós temos mais uma população flutuante que está consumindo e que precisa dormir em algum lugar. É verdade. Né? Então, a tendência para os próximos anos, até 2030, vamos dizer aí, é que Cascavel chegue facilmente em 400 mil habitantes, né? Isso é um crescimento populacional significativo. A cidade continue recebendo muitas empresas de fora, porque nós estamos numa região de entroncamento, com ligação com o Mato Grosso, com vários estados do Brasil, inclusive Mercosul. Então isso faz de Cascavel uma cidade estratégica. Com certeza. Né? O setor logístico está crescendo muito em Cascavel. Cascavel e Toledo foram eleitas recentemente polo nacional de produção de proteína animal. Tem muitas indústrias desse ramo de atividade vindo para Cascavel e para Toledo, se instalando, não só essas empresas que estão chegando, mas as que estão nessa região estão crescendo demais. Sempre. Né? O agronegócio talvez seja o principal propulsor, né, da economia da nossa região. As faculdades não param de crescer. Eu acho que, parece-me que a Univel, acho que está para começar um curso de medicina. Olha só. Então, assim, tudo isso são propulsores da nossa economia, né? Então, eu acredito muito que a nossa cidade, para os próximos 5 anos, vai crescer demais, né? As moradias, todos os lançamentos, os loteamentos, o mercado está absorvendo. E outra coisa muito importante e muito significativa, sabe o que é, Daya? É que o nosso plano diretor, ele foi revisado em 2023, se eu não me engano, e faziam muitos anos que o plano diretor não passava por uma nova aprovação. E o que significa o plano diretor? O plano diretor, ele indica todas as novas diretrizes básicas do que pode construir, o que não pode, bairro, aonde pode ter prédio, aonde não pode, enfim. E além disso, ele mostra para onde a cidade vai crescer nos próximos anos. Se você olhar para o plano diretor de Cascavel hoje, Cascavel é uma das únicas cidades, é uma das cidades
que possui um dos maiores planos diretores. Maior do que Curitiba, de Londrina, de Maringá. Ou seja, o que, que isso significa? Que o nosso plano diretor, ele permite que a cidade cresça demais. Ele tem um raio, eu não lembro agora qual que é a unidade de medida que a gente utiliza, ali se é quilômetros, mas o plano diretor de Cascavel prevê um crescimento, um desenvolvimento incrível, né? E o que que isso significa? Significa crescimento planejado, estruturado, organizado, né? Então a tendência é que Cascavel se torne, cara, uma cidade referência. Nós já somos uma das cidades eleita, uma das melhores cidades para se morar no Brasil, verdade. né? Nós somos referência, somos uma das maiores cidades aí do Paraná, capital do oeste do Paraná. Capital do oeste. Né? Então, cara, Cascavel ninguém segura. Não. Né? Ninguém segura. O mercado de Cascavel é muito promissor. Esses dias eu atendi, para você ter uma ideia, 2 senhoras. Eu atendi elas através de uma indicação. E uma delas era médica, 2 irmãs. E aí elas estavam buscando um imóvel para moradia. E eu perguntei para elas, tá, mas vocês são de onde? Nós somos de Porto Velho. Nossa, longe? Longe. Muito uma de longe. Porto Velho e a outra, que era a irmã dela, essa de Porto Velho é médica, e a irmã dela estava morando na França há muitos anos. E elas estavam vindo embora para Cascavel. Inclusive devem estar morando aqui, porque a gente vendeu um apartamento para elas. E aí eu perguntei o que trouxe elas para Cascavel. E elas me disseram assim: Jaime, a gente veio visitar uns amigos há uns meses atrás aqui, e a gente se apaixonou pela cidade, pela qualidade de vida, e nós estamos vindo morar em Cascavel, né? Então, pessoas como elas, nós costumamos atender na nossa imobiliária quase que toda semana. É funcionário público, é policial federal, é empresário, é agrônomo, é estudante, é professor, é procurador, né? Então tem muita gente chegando em Cascavel. Muita gente chegando em Cascavel. Então, Cascavel, realmente, eu me sinto privilegiado de morar em Cascavel. Isso é verdade. E a gente observa também, nós estávamos falando antes de infraestrutura, né? Sim. Que o poder público colocou. Eu tenho certeza. A característica mais cosmopolita que Cascavel incorporou nos últimos anos foram as ciclovias. Sim. Porque você vê em grandes centros, as pessoas levam marmita. Levar marmita não é feio em grandes centros. Ter mobilidade urbana é muito importante. Você não vai perder horas no engarrafamento na Avenida Brasil. Então, esses insights, essas pequenas cidades dentro da nossa cidade, por exemplo, cada bairro vira um polo comercial. Sim, às vezes se torna independente. Exato, às vezes você nem precisa sair de dentro do bairro. Então esse crescimento a gente enxerga, dá para ver de longe, né? E não pode ficar fora, né? Se você tem aí plano para investir, se você entendeu essa nossa conversa aqui e deu um estalo aí e falou, viu, eu acho que isso faz sentido. Olhe para as oportunidades, procure uma consultoria de acordo, que isso Perfeito. É muito importante para não certeza. cair no ciclo vicioso, porque daí uma vez que a gente perde dinheiro, a gente já fica traumatizado, né? Exatamente. Vira gato escaldado com medo de água Exatamente. fria. E, Jaime, para encerrar a nossa conversa, aliás, muito obrigada. Foi uma conversa extremamente produtiva. Acredito que tenha ficado claro e tenha trazido muita novidade também. Porque Sim. como nós falamos na nossa primeira conversa, às vezes a gente vê um negócio de alavancagem patrimonial lá na internet. E não dá para ter muita confiança, né? Sim. Quando a gente conversa e entende exatamente daquilo que tá falando, que o negócio é viável, que é possível e que não precisa ficar esperando a segunda-feira para começar a investir, as coisas ficam mais claras e mais simples, né? Exatamente. Você deixa uma mensagem para a galera que está nos assistindo agora. Legal. Daia, obrigado. Pessoal, a minha mensagem como empresário, investidor do mercado imobiliário se você não investiu ainda no mercado imobiliário, invista já, tá? Até no meu Instagram lá eu tenho na minha bio lá, invista já no mercado imobiliário, né? Porque a tendência é que a cidade cresça, se desenvolva. O melhor momento de comprar é hoje,
não é amanhã. Não é segunda-feira. Né? O melhor momento é hoje, né? Então não perca oportunidade, procura um bom assessor de investimentos imobiliário, né? Procure um bom corretor, procure uma boa oportunidade, invista já no mercado imobiliário e principalmente, para fechar, planeje. Tá? Se você não possui um planejamento claro, é o teu primeiro passo. Planeje, controle as suas despesas, receitas, quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos de vida, né, para os próximos 3, 5, 10 anos, aonde você quer chegar, né, e comece a executar. Coloque tudo no papel, porque não adianta planejar e deixar na cachola, não adianta nada, né. Todos os anos, no início do ano, eu monto um planejamento, né, eu monto um planejamento de tudo que eu quero para aquele ano. E não só o planejamento, mas eu alimento o planejamento com imagens do que eu quero. A gente chama de quadro dos sonhos, né? Então, eu quero ir para uma casa melhor, eu tenho lá a foto da casa. Eu quero fazer uma viagem com a minha família para a Europa, eu tenho uma foto de uma família na Europa, eu tô olhando para aquilo. Eu quero comprar um carro X0, eu tenho lá a foto do carro. Então, planejamento é isso, é você colocar no papel, é você saber de maneira muito clara o que você quer, onde você quer chegar, quais são os teus objetivos, quais são os teus propósitos, né? Documente, né? E, cara, não meça esforços para conquistar, tá? E não deixe de investir no mercado imobiliário. Invista no mercado imobiliário já. Essa é a minha mensagem. Muito bem, obrigada. Você falou do quadro dos sonhos, você puxou exatamente o que eu queria. No final é isso, gente. O quadro dos sonhos é o seguinte: você estabelece uma metinha, uma meta e uma metona. Para começar assim, devagarzinho. Aonde você quer estar daqui a 10 anos, aonde você quer estar em 5 anos, aonde você quer estar no primeiro ano. E o que você precisa fazer para atingir isso? Deixe quadros, deixe fotos, deixe mensagens. Em lugares estratégicos que você vai conseguir olhar e lembrar do seu propósito. Porque a gente vive aqui no dia a dia, às vezes no automático, né? Você vai de casa para o trabalho, vai buscar os filhos na escola e assim vai indo, a vida vai acontecendo e quando você viu, você esqueceu do porquê que você está aqui. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos eu vou estar com 60, né? Onde é que eu quero estar daqui a 20 anos? Que tipo de coisa eu vou estar comendo? Onde eu vou estar morando? É importante a gente pensar nisso. Com certeza. Óbvio, tem várias questões. Pode acabar amanhã? Pode. Mas pode ser que não acabe. Daí você vai fazer o quê? Onde é que você vai ficar? Como é que você vai fazer? Então, se planeje. Começa a estruturar as suas metas. Começa a estruturar uma ideia daquilo que você, né, quer para os próximos anos. E trabalhe para isso. É fácil? Não. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai. Cada escolha é uma renúncia. Mas a gente sempre segue buscando o melhor. Não é mesmo? Perfeito. É isso aí. Obrigada pela sua presença. Obrigada por todas as dicas que você trouxe. E por trazer essa claridade também a respeito do mercado imobiliário. Que não é mais como era na época do vô e da avó. Você não toma mais posse lá e acabou. E é possível, gente. Essa é a mensagem do Overwhelmed de hoje. Um beijo grande pra vocês e até o próximo sábado. Até!